Aí na lição aí vai ter, né, um texto interessante, Gênesis 13:19, que vai dizer: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois fosses formado, porque tu és pó e o pó retornarás. É uma verdade que sabemos, né? O homem ele veio do pó, da terra. Então, quando você pega todos os elementos da tabela periódica, está na composição do homem, na sua matéria. Então, o homem ele veio do pó e também do pó vai retornar. Então, a morte é uma realidade. Mas por que morremos? O que aconteceu que hoje temos a morte física? Aconteceu alguma coisa, porque de início não era assim. O que aconteceu que vocês acham que apareceu a morte? O pecado original, o pecado adâmico. Tem um texto interessante, vamos ver lá no capítulo anterior, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Os eruditos entendem que essa morte aqui está aplicada de maneira intrínseca, aplicada em três aspectos, essa morte. Morte literal, morte espiritual e também eternamente em condenação. Ficou em três mortes. A morte física, então hoje nascemos, vivemos e morremos. Interessante que o homem ele nasce sem aprendizado nenhum, sem nada. Descartes ele ensinava que o homem é como se fosse uma tábua lisa, sabe nada, ele nasce sem conhecimento nenhum. Conforme ele vai vivendo a sua vida social, ele vai aprendendo. Quando ele pensa que sabe alguma coisa, ele morre. É desse jeito. Quando ele acha que tem um conhecimento tal, ele morre. Então essa é a morte natural. Por que aparece a morte natural? É queda do Éden, pecado adâmico. Paulo ele fala que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos. Então o salário do pecado é a morte. Então é uma consequência. A morte também no sentido espiritual. Porque quando Adão ele comeu da árvore, ele morreu no sentido espiritual. Ele perdeu a comunhão com Deus. O fato disso é que quando ele pecou, ele se esconde de Deus. Ele foge de Deus. Aquela comunhão, aquela ligação que ele tinha antes, se perdeu. Ele foge de Deus. Isso é natural. Quando a pessoa está sem comunhão, ela não tem comunhão com Deus, ela foge de tudo que é relacionado a Deus. Ela não quer ir no culto, ela não tem vontade de ler a palavra, ela não consegue orar, nada que relacionado a Deus, ela se interessa. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2:14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque falta comunhão com Ele. Porque o pecado, Isaías fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, o homem natural, que homem natural é esse? O descrente, o ímpio. Ele não compreende as coisas do Espírito. Chamamos isso na teologia de depravação total. Quando o homem caiu, ele está depravado intrinsecamente, tanto no sentido físico. Por que temos tentação? Por que tem a morte? Porque a nossa matéria, o nosso corpo, ele é falível a essas coisas por causa do pecado. Então, o homem ele é seduzido pelo pecado. A palavra carne, quando as escrituras falam, não é carne e matéria, mas sim os desejos pecaminosos, a concupiscência humana. O homem, a todo momento, ele quer se apegar à carne, às concupiscências da carne, os desejos carnais. E também o sentido intelectual também está corrompido. Vocês viram isso na aula passada. Intelectualmente, ele está incapacitado de compreender a Deus. Por mais que ele tenha uma boa formação acadêmica, mas para as coisas de Deus, ele está incapacitado de entender. Entendeu? No Evangelho de Marcos 7:21, Jesus vai falar que é do coração do homem que procede os maus pensamentos. Então, o homem,
ele está intrinsecamente corrompido, tanto físico, tanto intelectual e também espiritual. Então, a morte de Adão no sentido espiritual, porque ele perdeu a comunhão. E também no sentido eterno. O terceiro aspecto, no sentido eterno. Ele foi condenado eternamente. Se Deus não se voltasse para ele, porque Adão não ia se voltar pedindo perdão. Se Deus não se voltasse para ele, ia ser condenado eternamente.